Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Na verdade, boa tarde ainda, né? São as 5h30. Nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Luz do Mundo, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. Nós estamos estudando o capítulo 23, né? Balizas de luz. Hoje vamos começar no parágrafo. Eu vou botar o 20 para a gente fazer uma introdução com o 20, né? Antes de irmos para o 21, que é a aula de hoje. Quem vai fazer o nosso estudo é a nossa irmã Denise Oliveira. E nesse momento vamos agradecer a Deus, vamos agradecer muito a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui estudando, né? Falta mais uns 2 capítulos apenas para a gente encerrar essa obra maravilhosa de Amélia Rodrigues. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça sempre. Denise, estou passando a palavra para você. Pode começar aí teu estudo. Daqui a pouco, às 18h30, nós teremos aí o nosso querido irmão Alberto Oliveira, que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje, às 18h30. Denise já está aí a postos? Acho que ela está com probleminha aí de comunicação, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver. Denise está aí? Conseguiu entrar? Eu não sei. Bem, eu vou ler, enquanto a Denise começa, eu vou ler o parágrafo anterior, né? Para que a gente possa começar aqui. Depois aí a Denise vai se preparando e vai entrando. Diz aqui, eu vou começar no 19, parágrafo 19. A sua palavra cheia de vibração e elevada pela emotividade cindia a acústica fechada das almas, irrigando de esperanças os canais ressequidos das consciências entenebrecidas, despertando-os para os primeiros embates da mensagem, né? Chocados pela coragem dos estranhos sacerdotes e policiais temerosos, prenderam-nos em atitude arbitrária, como se, limitando os seus movimentos, pudessem silenciar-lhes a palavra soprada pela verdade. 1000 vezes o fato se repetirá. Ante a impossibilidade de impedir-se a manifestação da verdade, a ignorância há buscado destruir os veículos pelos quais se manifesta. Continuava, a partir daquele momento, o martirológico, iniciado no Gólgota, mas que não se acabaria pelos séculos afora até os dias atuais. Libertados a posteriori, por falta de provas, que os retivessem no cárcere, os discípulos retornaram à comunidade. Oraram emocionados, agradecendo a bênção do testemunho e rogando a oportunidade de prosseguirem até a morte. Vou pedir para Carmen, vê se você consegue entrar em contato com a Denise. Tá? Os dias que se sucederam esmagaram paulatinamente aqueles homens simples e audazes, que passaram à memória dos tempos como heróis da renúncia e vestilários do amor, não se lhes extinguindo o ideal. As sementes de vida que esparziram a semelhança do que fizeram o seu modelo, conseguiram modificar a estrutura social, econômica, moral e política da história, gerando uma era de esperança e de paz. Então, aqui, né, ele está falando sobre o trabalho dos amigos de Jesus, dos discípulos, que seguiram, né, firmes, principalmente depois do Pentecostes, divulgando esse evangelho. Nós sabemos que entre os 12 discípulos, nós tivemos Judas, que teve aquele problema, né? Depois o outro irmão, se eu não me engano, é o Matias, que vai substituí-lo,
Mas todos eles, com exceção de Jesus, com exceção de João Evangelista, passaram por grandes martírios, né? Foram torturados, foram executados com muita violência, mas não deixaram de dar o seu testemunho de amor, de coragem, né? Como verdadeiros trabalhadores de Jesus. Eu me lembro, né? Quando, se eu não me engano, Salomé, a mãe de João e de Tiago, logo no início, né, da caminhada deles ao lado de Jesus, ela pediu que Jesus, quando chegasse na sua glória, né, colocasse cada um dos filhos dela ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda. E Jesus pergunta, né, para ela, para aquela mãe que não tinha muito conhecimento, né? Será que seus filhos estarão preparados para realmente enfrentar, né, tudo aquilo que eles teriam que enfrentar em nome de Jesus, em nome do Evangelho? E realmente eles provaram que estavam. Não naquele momento ali que a mãe pediu, mas com o passar do tempo, porque depois que Jesus morre, cada um vai para um lado, né? Alguns ficam na Europa, outros vão para o Oriente, outros vão para a Ásia, né? Eles se espalham, né? E João segue com a mãe de Jesus, porque a mãe de Jesus fica aos cuidados dele. Pedido pelo próprio mestre, né? Que pede a João que cuidasse da própria mãe. E eles mostraram que eles estavam realmente preparados, mas que essa preparação não veio ali instantaneamente. Veio fruto do trabalho, da dedicação, do amor, da renúncia e do sofrimento de cada um deles. E realmente eles estavam ali. Então, quando ele diz aqui, as sementes de vida que esparziram a semelhança de que fizeram o seu modelo, que é Jesus, conseguiram modificar a estrutura social, econômica, moral e política da história, gerando uma era de esperança e de paz. A Denise está aí, né? E ela vai continuar aqui, olha, do parágrafo 26. Denise, Bom, criaram nova história. Parágrafo 26. criaram nova história. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Criaram nova história para os pastos da humanidade, por onde palmilharam com pegadas de sangue. Então, a gente sabe que a luta deles foi muito grande. Então, os caminhos que eles tiveram que percorrer foram bem difíceis, né? Bem difíceis. Foi um caminho de muitos martírios. Abriram imensas brechas nas paredes fortes da dominação de governos tirânicos, e o amor que deles evoluiu impôs-se como resposta única possível à problemática da angústia universal. Mediante a resistência pacífica e persistente, encharcaram os séculos de amor e os iluminaram quando os campeões da impiedade ameaçavam tudo destruir e aniquilar, reduzindo-a a escluros e trevas. A sua não violência produziu o mais vigoroso e demorado movimento de fraternidade que se conhece. E a sua memória, as suas lutas, as suas abnegações e o seu amor vivem atuantes até os nossos dias, constituindo a segurança dos que amam e confiam, dos que esperam e se doam à causa de uma humanidade melhor e mais feliz. Então, todos os caminhos, todo o caminho que eles percorreram, né, por todas as lutas, todas as humilhações, todos os martírios, porque
pelos quais eles passaram, foi de um valor imenso para nós, porque eles se doaram assim como Jesus, né? Seguindo o exemplo de Jesus e cumprindo a tarefa pelo qual eles foram designados, né? E é o que, até hoje, o que a gente precisa, e até hoje a humanidade sofre ainda as mesmas, os mesmos sofrimentos, né? As mesmas angústias que sofriam os homens naquela época. Na segunda parte, Amélia Rodrigues diz assim: e ainda hoje as perseguições aos paladinos do bem e aos servidores do Cristo não cessaram. Repontam com mil faces, estrugem de maneiras múltiplas, convocando os verdadeiros trabalhadores do bem ao poste do martírio e ao o circo do ridículo, ferindo-os fundo na alma e anatematizando, quer dizer, né, amaldiçoando, execrando, condenando veementemente, censurando, execrando incessantemente, como se forças conjugadas conspirassem contra a vida extuante. E hoje, né, gente? Como é que é hoje? Como é que nós lidamos com esses tormentos íntimos, né? A gente ainda continua com muita dificuldade de nos libertarmos desses tormentos. É uma reflexão que fica, né? Ainda continuamos, embora estivéssemos melhores, né? Agora, estejamos, perdão, embora estejamos melhores agora. E ela continua: não nos iludamos. Mudaram os tempos, modificaram-se os métodos da insana campanha contra o Cristo. Ora, disfarçados e sutis, conspirando contra os que se entregam, discípulos estoicos do herói da cruz, com devoção ao programa de redenção humana. Bom, eles foram esses discípulos estoicos, né, de Jesus naquela época e continuam até hoje também, porque eles continuam nos inspirando, continuam trazendo, revivendo esse ensino que a gente tem que absorver, né? Esse evangelho. E da forma com que hoje ainda se desvia, né? Ainda se, como é que eu vou dizer, se interpreta de forma ao seu bel prazer, né? De acordo com as suas próprias. Né? Minha memória está falhando, peraí. De acordo com os seus próprios interesses, os seus próprios interesses, ainda desvirtuam o ensinamento do Cristo, mas a verdade continua. Aqueles que tenham olhos de ver, ouvidos para ouvir, que ouçam e que vejam, e que consigam discernir entre o bem e o mal, o que está certo e o que está errado, entre a mentira e a verdade. Continuando. A semelhança daqueles seguidores intimoratos, né, que não se intimidaram, né, que conviveram com Jesus e lhe deram a vida, prossigamos, irmanados na colocação de balizas pelas fronteiras do reino divino entre os homens da atualidade. O que ela quer dizer com isso?
que a gente tem que se inspirar na vida desses discípulos intimoratos, né? E continuar nessa caminhada, nessa luta. Porque se ainda hoje ainda temos tantas aflições, tantos sofrimentos, o homem ainda é tão resistente ao bem, né? Tão materializado, quem já consegue enxergar, fazer a diferença entre a mentira e a verdade, tem a obrigação de orientar aqueles que ainda são ignorantes da palavra, né? Ignorante do entendimento. E todos esses irmãos que vieram antes de nós, que nos trouxeram o Evangelho, nos relembrando as leis que a gente já sabe, né? Já estão na nossa consciência, esses homens também cumpriram essa obrigação, né, de ser o irmão daqueles ignorantes, né? Tanto os espíritos encarnados, os irmãos superiores, né, espíritos superiores, como aqueles que encarnados, que a gente sabe que muitas mãos, como a Rose falou na aula anterior, na Diversidade dos Carismas, muitas mãos e muitos servos vieram, né? Os médiuns, psicógrafos, os médiuns da palavra, os médiuns que se dedicaram, né, a continuar esse trabalho, né? Porque também para eles é um auxílio à sua própria evolução, né? A gente sabe disso, a gente já sabe disso. Então, a semelhança daqueles seguidores, né? A gente tem que prosseguir na colocação de balizas pelas fronteiras do reino divino entre os homens da atualidade. O que são essas balizas? Né? Como o título do, como o título do capítulo nos fala, gente, que agora eu esqueci. É balizas de luz, né? Balizas de luz. Então, são balizas de luz, são aqueles, vamos dizer assim, archotes, né? Ou faróis de luz que a gente acende quando a gente se dedica a orar pela humanidade, a esclarecer aqueles que são ignorantes, a conversar sobre a vida de Jesus, sobre a sua palavra, né? Essas palavras de vida eterna que, enquanto a gente sabe que nós somos espíritos imortais, então sabemos que o nosso compromisso também é imortal, vamos dizer assim, né? É eterno, porque a partir do momento que a gente se esclarece e consegue se melhorar, é nossa obrigação dar a mão àquele que ainda está numa situação de menor esclarecimento, né? Mesmo que se faça a noite em nossos caminhos, continua Amélia Rodrigues. Repentinamente, e a chuva de amarguras cai impenitente sobre nossas cabeças,
e os nossos pés tropecem em escalhaus que a indiferença, em nome da falsa cultura e a impiedade representativa da ignorância, nos arremessem, continuamos, continuemos de ânimo robusto e espírito afervorado, ligados ao Espírito Divino, colocando as marcas da nossa passagem em bastiões de luz que clarificarão por todo sempre as eternas fronteiras do reino de Deus. Quais postos avançados da vida nos campos de sombra da morte. Então, tudo que a gente possa fazer em relação ao esclarecimento do próximo, tudo que a gente possa fazer, e é recomendado, a gente sabe, né? O Evangelho no lar é um desses bastiões de luz. E como a gente tem estudado, a partir do momento que você inicia o Evangelho na sua casa, você não só cria proteção e cria um ambiente mais saudável, mais leve, você também está acendendo um farol. Às vezes é uma lanterninha, né? Dependendo da nossa fé, mas é um ponto de luz que você vai auxiliar, como a Rose falou na aula anterior também, no Evangelho do lar, você auxilia aqueles da seus vizinhos, da comunidade, do país, do planeta, né? Porque esses, muitas vezes, são levados espíritos para estudarem conosco. A gente, quando lê os livros de André Luiz, né, tem muitos relatos que ele faz sobre essa visita de irmãos superiores, na hora do Evangelho, né? Agora eu não me lembro do nome do livro, mas tem um que eu me lembro bem, é uma senhora, uma família com as crianças, que ela, durante o culto do Evangelho no lar, eles conseguem atender a espíritos que estavam necessitados ali naquele ambiente. E, e é muito importante que a gente faça isso, porque exatamente a gente não sabe quais daqueles irmãos que estejam lá nos acompanhando estão necessitados, né? E mesmo que tudo pareça contra nós, continuemos de ânimo forte, robusto, bastião de luz, posto de socorro, postos de socorro iluminados, inspirados e alimentados pela nossa fé em Deus, pela nossa continuação no bem e pelas visitas desses irmãos, espíritos superiores, que nos acompanham e investem em nós, investe em nós as suas energias para contribuir para a nossa evolução, nos amando e apoiando como irmãos devotados ao amor de Jesus. Então, esse capítulo também é mais de uns belíssimos capítulos de Amélia Rodrigues. É mais um livro que está chegando ao finalzinho. Na semana que vem, a gente vai estudar o capítulo 24, vai ler e estudar o capítulo 24, de título. Peraí, que eu- 23 de janeiro. Pode ler o título aí para mim, por Nem favor? prisão, nem morte.
Nem Ah, nem prisão, nem prisão, nem morte. morte. E é o penúltimo capítulo desse livro. Então, a gente vai encerrar por aqui e aguardo vocês na próxima semana para mais um estudo dessa obra maravilhosa de Amélia Rodrigues. Obrigado pela atenção, tá? Então, Ana Constantino, pode fazer a prece para a gente de agradecimento, por favor? Nosso Senhor. Vamos unir nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, agradecer a espiritualidade da Casa de Francisco, e a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, que nos abençoe, abençoe esse grupo de estudo, nos fortaleça cada vez mais, que nos ajuda no nosso entendimento, no nosso crescimento espiritual. E pedir uma permissão para dar por encerrado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a Denise pelo estudo. Nessa mensagem final, então, desse capítulo foi lindo, né? Nos fortalecendo, nos amparando, dizendo que nunca estamos sozinhos, né? Que os espíritos estão aqui sempre ao nosso lado, nos amparando, e que a gente siga aí a nossa caminhada. Bem, meus irmãos, vamos dar uma paradinha aqui, são 18 horas, né? O horário do Ângelus, que as pessoas dizem, né? Então, vamos aguardar que daqui a pouco o nosso irmão Alberto vai falar conosco sobre a beneficência, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 11. Todos são convidados a participarem aqui da nossa palestra pública. E começa às 18h30, né? Ele deve entrar um pouquinho mais cedo, ele está se preparando. Se preparando. Tá? Então vamos dar uma descansadinha, beber uma aguinha. Quando for de sono, faltando uns 5 minutinhos, a gente retorna. Tua internet ficou boa, Denise? Deixa eu só encerrar aqui. Espera aí um instantinho, gente.